Será que está ligado aqui? Alô? Tá bom. A Suzana e a Maria Adriana. Tudo ok? Então, é um prazer poder estar aqui. Agradeço a comissão, né, o professor Haroldo, Leonardo, Cláudia, por ter aceito o meu trabalho. Eu não conhecia ninguém, fiquei um pouquinho fechado na minha, né? Mas me sinto acolhido. E é um prazer, assim. E gostei de ver assim, um evento só sobre a Aloysio. Eu sou professor da UFPR, eu trabalho no setor litoral, eu moro na praia de Caiobá. E eu gosto de peregrinar assim, por eventos, né? E eu vou dar uns antecedentes assim, por que eu estou aqui, né? Então, vou tentar responder essas 4 questões aí, né? Primeiro, porque eu sempre trabalhei com o Aloysio Azevedo desde professor de ensino médio, desde lá dos anos 90, né? E eu sempre tive uma predileção também por fugir do cânone, porque eu não aguentava mais só o Curtiço Mulato e o Casa de Pensão. Na graduação faço muito isso também, né, de fugir do cânone, e aí, junto com os estudantes, fazendo descobertas desses outros textos, né. São coisas fascinantes. Então, assim, desde ontem, né, eu vim, desde o princípio, quando eu venho para o evento, eu gosto de participar de tudo, porque eu queria ver como é que seria, né, a disposição das coisas. Não sabia se a gente ia só conversar, se a gente ia expor slide. Então, eu tive que vir desde o primeiro momento para perceber como a coisa ia ser, né. E o Aloysio Azevedo sempre foi um autor que eu curtia desde pequeno. A minha mãe já lia, né, já falava das polêmicas do Curtiço. E eu, volta e meia, eu retornava ao naturalismo ao estudar os autores que trabalhei em mestrado e doutorado, né? Eu trabalhei com Altra Dourado no mestrado e com Rubem Fonseca no doutorado, né? Por que a histeria? Porque no mestrado eu estudava as figuras da loucura na literatura, especificamente o texto de Altra Dourado. Inclusive, ele morava aqui na São Clemente, quando eu vim conversar com ele, início dos anos 90. Né? Eu, como jornalista, gosto de conversar com os autores, mesmo que eu não use nada disso para os meus trabalhos. Meus orientadores nunca concordaram com isso, né? Mas era pura tietagem mesmo, de querer conhecer, né? Então, tive a oportunidade de conversar 2 horas com Altra Dourado, quando morava aqui na São Clemente, e com o Rubem Fonseca também consegui 20 minutos. Né? Mas os nossos heróis, eles morrem, né? Então a gente fica órfão. E nos textos do Altra Dourado sempre havia uma figura específica da loucura, né? Ou personagens que eram tidos como loucos, ou com alguma submodalidade de loucura, digamos assim, ou então aqueles textos em que ele tentava desenvolver o discurso próprio da loucura, que era, no caso, A Barca dos Homens, um personagem chamado Fortunato. E a histeria também, né? Tivemos 3 personagens assim na obra de Altra Dourado: a tia Margarida no Risco do Bordado,
a Rosalina na Ópera dos Mortos e a Luizinha Porto num conto chamado Violetas e Caracóis. E o homem, porque, primeiro de tudo, né, esse título muito peculiar, né, por que chama o homem se a protagonista é uma mulher, se tudo acontece na cabeça de uma mulher? Eu pensei, nossa, está aí mais um interessante fascínio em torno disso, né, porque, no fim, o homem é o objeto do discurso de tudo isso. Ainda para mostrar um pouco desses antecedentes, como é que eu fui chegar nisso tudo, eu mostro aí um pouco, né, ou seja, a dissertação defendida em 98. O rapaz que estava aqui é da URGS, eu também estudei graduação em letras na URGS de 88 a 91, e depois fui para Florianópolis e fiz mestrado lá, trabalhando então com o Álvaro Dourado. Depois emendei no doutorado, já peguei um aspecto da loucura moral e fui para Rubem Fonseca estudar dicção homicida, né? E aí, sempre nessa perspectiva, não sei se era porque eu lia Foucault e tentava entender Foucault, sempre pensava nessa perspectiva arquivista de pegar o tema, né, assim como Foucault fez com loucura, sexualidade, poder, pensar nessa coisa dos discursos todos produzidos a respeito. Então, mesmo que eu fosse falar de loucura só em Outrem Dourado, eu olhava para trás e tentava ver as manifestações disso em outros momentos da literatura. E mesma coisa eu fiz com os narradores e personagens assassinos, né? E depois, já nas minhas rotas de pesquisa, aí, de lá para cá, passei da dicção homicida para a dicção suicida também, tanto de poesia quanto na ficção. Relacionei um pouco de literatura policial com investigação psicanalítica. Não sou psicanalista de formação, eu uso a psicanálise como ferramenta metodológica, como ciência da linguagem, né? E sempre dos grupos que participei de leitura de Lacan ou de Freud, eles recebiam muito bem quem vinha das letras e da comunicação, porque eles tinham essa ideia de perdurar e entender a psicanálise por extensão, né? Não só para a narrativa clínica, mas para a narrativa ficcional. E aí eu me senti à vontade para navegar nesses universos todos, né? E muito bom essa qualidade maravilhosa dos trabalhos desde ontem para cá. Eu pensei, bom, eu vou redundar tanta coisa que já foi dita, eu vou me sentir até um pouco incipiente em outras coisas, porque é muito legal a gente estar num evento que todo mundo estuda, que conhece tudo biograficamente, contextualmente, historicamente, culturalmente, porque daí a gente vai se, né, completando as ideias. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, você falou muito de Bertoleza hoje. E, numa das minhas perspectivas de pesquisa, eu selecionei algumas personagens suicidas, e a Bertoleza foi uma das ênfases que eu tinha dado, e esses outros todos textos aqui foram mencionados desde ontem aqui, né? Em cada um desses romances aí a gente tem a ocorrência também do suicídio, né? Na Carne, o Manuel, na Mortalha de Alzira, o Franco do Ateneu, né? Então, como é que se dá o aparecimento do delírio no domínio da linguagem da ficção? Então, há autores que já concederam ao delírio um espaço narrativo em que se constitui uma linguagem própria, em que lhe é permitido falar, enunciar, entre tantos propósitos, dentro de uma gramática insensata aos seus paradoxos, mas que pareça ter uma relação essencial com a verdade. Para construir um delírio no escopo do texto literário, romancistas já recorreram a recursos intertextuais, paródia, pastiche e mecanismos narrativos e enunciativos, polifonia e paráfrase. Como eu já tinha dito para vocês, há um legado da psicanálise em Outrem Dourado, assim como em Rubem Fonseca também. Você sabe que o primeiro texto de Rubem Fonseca, publicado em 63, um livro de contos chamado Os Prisioneiros, nada mais é do que uma sessão de terapia, né? Esses Prisioneiros é uma peça, é um texto dramático, uma conversa entre paciente e terapeuta. Mas, é claro, esses autores todos, tanto Outrem Dourado quanto Rubem Fonseca, vão trazer esses saberes psicanalíticos a fim de desconstruir ou para fazer uma crítica, diferentemente do homem, né? Que a gente pode, então, considerar que ali surge então uma histeria avant la lettre, né?
E aí a gente vai conversar sobre isso. E é evidente que no Outro Eldorado, ele, assim como o Dr. Lobão, né, do Homem, o Outro Eldorado criou vários personagens médicos, no caso esse, Dr. Viriato e Dr. Alcebiades, eles que tratavam da Luizinha Porto, e cada um com as suas diferentes abordagens, né, com as suas antíteses lá. E Violetas e Caracóis, justamente porque foi a terapia proposta, né, de cultivar violetas e caracóis. Outra coisa também, já tinha mencionado sobre Foucault, né? Se a gente pega a história da loucura lá, a gente vai ver que ele vai para as artes, né? Ele vai lá desde lá da nau dos loucos, de Bosch, né? E ele vai falar muito nesse Le Neveu de Rameau, do Diderot, vai falar do elogio da loucura, vai falar da loucura em Cervantes e em Shakespeare. Então, de certa forma, isso também, durante lá o período de mestrado, que já faz tempo isso, de certa forma, me senti autorizado a buscar filosofia e psicanálise para estudar literatura, e sempre era indagado também em eventos ou em bancas de qualificação, quando achavam que eu estava usando a literatura como pretexto para querer problematizar sobre esses temas, né? Mas tantas coisas já mudaram hoje em dia, né? Acho que hoje em dia, nas pós-graduações, o que a gente mais vê é justamente, às vezes, os próprios orientadores querendo oferecer, não, tem que amarrar uma teoria, né? E eu sempre gostei mais de ficar dentro do universo das informações que o texto literário mesmo nos forneça, né? Então, a gente passa por fases diferentes, né? Concepções de delírio. Então, a palavra delírio, ela deriva de uma metáfora, né, camponesa, do ato de delirar, de ultrapassar a lira, né, a fronteira entre dois sulcos. Tradicionalmente, conforme o Hernani Bodei, no texto As Lógicas do Delírio, o delírio apresenta-se como sinônimo de irracionalidade, absurdidade, falta de fundamento, caos, contrapondo-se à razão que se define, por contraste mediante os atributos da evidência, da demonstração, da verdade e da ordem. O sujeito delirante acha-se no centro de um embate entre lógicas que, em diferentes períodos, estruturam-nas separadamente e que agora não conseguem explicar a confusão dos respectivos conteúdos. Preso no meio disso, ele é obrigado a moldar para si uma personalidade e uma realidade que estejam sincronizadas com os diferentes pontos de equilíbrio alcançados durante a luta entre essas lógicas. Sua mente torna-se, então, matriz de novas traduções impróprias, absurdas e bizarras, mas adequadas ao novo mundo em que ele se encapsula. Vamos, então, a alguns trechos dos sonhos, delírios de Magda. Eu grifei algumas coisas para a gente destacar aí, né, e comentar. Começou vendo-se no alto da pedreira, a olhar para o espaço, justamente como acontecera na realidade. Mas a pedreira afigurava-se-lhe agora 3 ou 4 vezes maior. De repente, falta-lhe o terreno debaixo dos pés, e ela cai, não para trás, e sim bem de frente, no ar. Nisto, uma garra fortíssima empolga-lhe as roupas das costas, sustentando-lhe a vertigem da queda, sem, todavia, impedir que ela continuasse a resvalar, mas já não cai, desliza suavemente, como se estivesse voando. Um braço musculoso cinge-lhe as curvas dos joelhos, outro torna-a pela cintura, toma, e o seu colo é recebido em cheio por um largo peito nu, onde há cabelos que lhe põem cócegas na pele. Magda ri com as cócegas, e sua cabeça repousa num táureo pescoço de Hércules, cujo suor lhe umedece as faces, e assim, abraçados, deslizam voluptuosamente no espaço, descendo numa embriagadora delícia de voo contínuo. Então é interessante a gente pensar como isso é muito similar aos nossos sonhos, né? Aos princípios, ao começo das nossas narrativas oníricas, naquele momento que a gente já começa, né, a pestanejar e já ter os primeiros frames, assim, os primeiros takes, né? E que geralmente, né, nessa hiperbolização da situação, né, de uma coisa que se transforma noutra, que depois a gente pode chamar então como condensação, né, dessa visão desse homem, então dessa imagem que ela escolhe, né, para se sentir atraída, e de uma maneira metonímica, né, que vai surgindo ali o braço musculoso, os pelos, o peito nu, né, e esses intertextos aí mitológicos com Hércules. Esse outro trecho já do capítulo 9, né,
Então, os seus olhos desmaiam de gosto, as suas narinas arfam com mais força, porque ela não pode respirar pela boca, que está toda tomada pela outra boca. Um arrepio percorre-lhe o corpo, agitando-o até na mais pequenina fibra. E o seu sangue enlouquece, e os suspiros quebram-se-lhe na garganta, desfazendo-se em gemidos. E um outro trecho. E de improviso, um violento sopro de vida a invade toda, esquentando-a por dentro, penetrando-lhe as vísceras, soprando-lhe nas veias um calor estranho, alheio, que as ressuscita e faz saltar-lhe dos olhos lágrimas de gozo. Então, isso para identificar essas questões todas relacionadas a esse gozo, né? E a figura do pai, né? Terminaram caindo, ainda abraçados, aos pés do conselheiro, que os esperava lá embaixo, vestido com uma túnica vermelha e agitando na mão, colericamente, a sua grossa bengala de cana da Índia. Magda escondeu o rosto, mas desta vez não era o moço da pedreira que lhe fazia o vexame, era o próprio pai. Não foi, pois, o colo deste que ela agora procurou para ocultar o orvalho de seu pudor, foi o colo do outro. Então, isso aí, né, de certa forma, a gente pensa nesses processos de metaforização e de metonimização, que em psicanálise a gente vai chamar, então, de condensação e de deslocamento. Né? Então, essas grandes metáforas, né? Eu sonhei que um besouro gigante corria atrás de mim. Esse besouro gigante é uma metáfora de uma outra coisa. Né? Ou então eu sonhei que era minha irmã, mas daqui a pouco não era minha irmã, era a voz da minha mãe, mas o braço era do meu pai. Ou seja, aí já são as partes de um todo ali, que a gente pensa, então, nessas relações de contiguidade, de deslocamento. Tá? Ainda pensando sobre os tipos de delírio, né? Vejam, não é exatamente colocar Magda no divã para tentar fazê-la, a gente chegar num diagnóstico, né? Mas dentre todos esses tipos, bom, primeiro, genericamente, a gente pode pensar assim, né? Que todo mundo precisa delirar. Né? E aí tem a ver com os postulados sobre relações entre sonho e loucura. E a gente precisa dormir para poder sonhar, porque o sonho, né, excluindo essas interpretações não psicológicas, né, de fazer previsão futura, etc. e tal, mas de pensar que o sonho é o teu pensamento presente, né, e você só está sem um controle daquele pensamento. E aí essa narrativa ela se torna uma coisa mais absurda, né? Então, é o meu pensamento presente, com as minhas preocupações de amanhã, com a minha retrospectiva do hoje e com aqueles outros signos que estão lá, né, submersos, talvez os mais reprimidos que a gente tem aqui, né, esses significantes todos, que sobem e que talvez que seja, então, a força motriz da construção dessas narrativas aparentemente absurdas que a gente ou assiste ou efetivamente protagoniza. Né? Então, esse delírio é o momento de cada um de nós para a gente não enlouquecer. Então, durante o sono, se não dormimos, vamos, então, sonhar de olhos abertos. Então, que seria esse delírio propriamente patológico, de ficar vendo coisas, né, fora do horário, né, específico. E se a gente tivesse que pensar nessas tipologias aí do delírio, a gente ia relacionar o delírio de Magda com a erotomania, né, erotomania, já que ela amava alguém que não conhecia e julgava que ele também a amava, e ela transferia o amor do irmão, né, para esse desconhecido. Então, elege-se uma imagem e aí cultua. E daqui a pouco ela está lá combatendo primeiramente o sonho, não quer, acorda e fica indignada com isso, até que chega um momento em que ela mais quer voltar a sonhar. Então, isso que talvez... E, assim, se a gente pensar, eu nunca tinha visto um texto assim, que quase 2/3 do texto é sempre o sonho. Capítulos inteiros. E que a gente... É a mesma coisa de a gente estar assistindo um filme que o personagem está sonhando e nada acontece em termos de ação física efetiva, e a gente se frustra enquanto espectador. Pô, ainda não fez nada. O cara já matou, mas não matou. Ele ensaiou, era um exercício mental. Né? Então, é aquela sensação nossa de leitor enquanto espectador de um filme que o personagem só... Toda hora ele acorda. Né? Ai, não aconteceu nada disso, afinal, não foi para frente. Então, é essa sensação. Então, é um texto que é muito rico, porque ele dá, assim, ele tem um substrato para a gente estudar semiótica e psicanálise.
Aqui mais um trecho, isso aqui talvez não precisa ser lido, porque ontem acho que a professora Ângela leu um trecho, né, da discussão do pai com ela, que ela precisava de um pau, né, para afogar o fogo no rabo, essa coisa toda, né? Então é interessante que, no fim, esses pretendentes que o pai queria jogar para ela, né, fugiam dos desejos dela. Ela elege uma figura lá da pedreira, né, e essa pedreira, né, digamos que a pedreira também é um contexto fortíssimo nos textos todos do Aloysio, né? Eita, pedreira! Né, que sai dali todos esses objetos aí de desejo, né? E ela, de certa forma, ela constrói essa discussão dentro do sonho, como se antecipasse, né? Como se sentisse culpada por sonhar aquilo e que já fosse ser reprimida. Mas tudo isso acontecia no plano onírico. E, no fim, vai chegando um ponto que a personagem está vivendo muito mais no plano onírico do que no plano real e físico ali. Né? E isso vai mexendo com a gente, né? Porque a gente começa a torcer, tá, volta a dormir, vamos lá, vamos continuar isso. Né? Então, aqui tem mais um trecho também para a gente pensar novamente na condensação e no deslocamento. O sonho ligava-se ao da véspera. Tornou a ver-se no colo do rapaz, abandonando a casa paterna e dirigindo-se vagarosamente para a montanha. Esta, porém, surgia-lhe agora de fronte dos olhos. Acho que não é agora. Essas coisas eu peguei de PDF, versão em PDF, joga para cá, tem problema de digitação. Né? Não como pedreira esbrugada, mas em plena efervescência de verdura e toda coberta de flores. Começaram a subir, uma floresta virgem abria-se diante deles, para lhes dar passagem, e logo se fechava sobre seus passos como cortinas de um leito de folhas. O moço parecia não cansar com o peso que levava, e Magda, por sua vez, sentia-se leve, muito vaporosa. E à proporção que se afastava de casa e ia se entranhando na mata, fazia-se melhor, mais satisfeita e feliz. E outra coisa que nos impressiona também é o diálogo que ele tem com ela, né? Porque é tudo que ela desejava ouvir, né? Dessa permissão para aquela relação, porque o cara ali ele era um profeta conversando com ela. E, de certa forma, a convencia, não, estou no lugar certo, estou numa relação amorosa que me permite. Então, é aquela coisa de projetar para o onírico tudo o que a gente deseja viver, né, de fato. E ainda sobre, agora teoricamente, né, pensando nisso, né, que o sonho pode ser diluído nesses dois processos básicos, sendo uma linguagem cifrada, importava a Freud traduzi-la, passá-la para a primeira instância, simbolizada. Esses dois mecanismos são as formas de mascaramento das intenções reais, mais utilizadas pelo inconsciente. Então, condensação é a reunião de muitos signos em um só. O fato de uma ideia assumir formas múltiplas no sonho significa que ela é sobredeterminada. E o deslocamento é a transferência de um elemento de forte conteúdo emocional, cuja presença na consciência seria desagradável para um outro objeto com quem tem relação de proximidade, aparentemente sem problemas, que, dessa forma, ganha acesso à consciência. Então, a gente sempre relaciona, né, então, o processo de metonimização, que seria uma modalidade metonímica especificamente da parte pelo todo, né, dessas relações de proximidade e contiguidade, e a condensação com a construção da metáfora. Ou, semioticamente, a condensação com a motivação icônica e o deslocamento com a motivação indicial. Então, muitos trabalhos, por exemplo, de mestrado, eu orientei que analisava cinema e falava de índices do delírio. Né? Então, digamos que quando eu reli, né, O Homem e percebi esses 2/3 de preponderância do onírico no texto, eu me lembrei de um cineasta também que tinha filmes quase integralmente delirantes, que é, por exemplo, os filmes do David Lynch. O primeiro filme dele, Eraserhead, parece assim o último filme, porque ali tem tudo. E depois, digamos, no decorrer da carreira dele, acho que comentamos isso ontem, talvez, ou hoje. Acho que hoje. Parece que do primeiro livro já se dá uma série de elementos que ele vai desenvolvendo no decorrer das suas obras. Né? E ali, no caso de Eraserhead, a gente via tudo ali, mas depois, nos demais filmes, ele foi pegando um elemento e desenvolvendo mais. Né? Por último, vou ler esse último trecho aí. Né?
Sim, Magda, tudo que vem das suas mãos de pai traz o germen do amor, que é a vida. A própria terra nada mais é do que um grande ovo que ele incuba com a calentura do seu amor eterno. O Criador deu ao homem vesículas seminais, o ovário à mulher, para que eles se correspondessem e se amassem e se reproduzissem. Só nos amando assim, como agora nos amamos, podemos glorificá-lo, porque o amor é a perpetuidade da sua obra. E ainda me vens falar em cerimônias de igreja, mas aqui, minha amada, eu não sou o mocó da pedreira, nem tu és a filha de um conselheiro. Aqui somos apenas um casal que se ligou pelos únicos laços que Deus criou para unir o homem e a mulher, a cópula. Aqui somos o macho e a fêmea, aqui somos iguais porque somos e seremos igualmente puros, castos e eternos. A única substância da nossa vida nestas infinitas e deliciosas regiões do amor é o próprio amor, nosso Deus, o amor, nosso ideal, o amor. Só por ele, para ele, nos achamos aqui, reunidos os dois, assim abraçados e presos nos lábios um do outro. E com estas palavras, o moço estreitou o Magda contra todo o seu corpo e calaram-se ambos. Então, o que parece também que a gente está assistindo aqueles filmes que a pessoa morre e ela vai lá para o nosso lar, né? Aí cai naquele mundo maravilhoso, todo mundo te recebendo, tudo que ela queria ouvir, né? Que essa permissão mesmo para ser feliz, né? E aí então vem essa ideia da histeria avant la lettre, né? Porque se o texto antecede, por exemplo, 1895, entre 1895 e 1900, que Freud publicou os 2 volumes da interpretação dos sonhos, né? Não era nem de Kraepelin, nem de Breuer, quer dizer, não, acho que era o avant la, antes do que a psiquiatria teve a dizer sobre isso. Então eu fico imaginando, né, quais seriam as fontes, e aí talvez os colegas são mais especialistas nisso tudo, né, quais foram essas fontes para o Aloysio Azevedo, né, mergulhar e construir dessa maneira, né, tão veridicamente real, né, porque nós, como sujeitos sonhadores, a gente lê esses sonhos e a gente pensa na construção das nossas narrativas oníricas. Porque é dentro desse mesmo princípio, né? E aqui tem um trecho, né, que eu não vou ler tudo, mas fala um pouquinho do Dr. Lobão também, né? É interessante que tem passagens do texto que ele muda para itálico, que é praticamente uma liturgia que é feita ali, com a coisa falando em Deus também, né? Então tem muito... Olha, são coisas que... tem que fazer um trabalho muito denso para a gente poder se sentir que explorou tudo, né? No fim, a gente é obrigado aqui, por causa do tempo, a eleger alguns aspectos só para mostrar, né? Queria já encerrar, né? Tem umas observações aqui, talvez finalizar por aqui, né? Então, no plano do conteúdo, há uma diversidade de informações que são dissolvidas dentro de uma narração que assimila todas as informações geradas pelo pensamento, memória e o próprio delírio do personagem, delírio aliado à dor e à angústia. Na fusão de informações provenientes da memória, descrição e ou condensação dos interditos de outros personagens, como Conselheiro, Dr. Lobão e Justina, notamos a ocorrência de gradações figurativas que indicam a progressão de um delírio que tem como índice inicial a dor, culminando, então, com os assassinatos das personagens. Então, isso aí também é uma coisa surpreendente. Quando resolve envenenar o casal, né? Eu não imaginei que a coisa chegasse nesse ponto, assim, de vai envenenar para encerrar, então, já que eu não vou ter, ninguém vai ter, e aquele final também que a coisa vai... Um pouco me lembrei de outros personagens, aqueles que matam e aguardam a polícia chegar, né? Que se fecham, não fogem, vão lá, vou aguardar a polícia chegar, meio kafkiano, assim, né? Bom, aí tem recortes assim que eu vou passar. Seria interessante, né? Já foi falado aqui, ontem mencionaram o Primo Basílio, né? Dentro dessa peregrinação aí da histeria pela literatura, né? A gente vê aí essa ideia de bovarismo, né? E essas mortes que as mulheres adoecem, né? Então, uma personagem como a Luísa, a própria Helena do Machado, né? Parece que é uma morte... Ela não é exatamente um suicídio, né? Mas é uma morte como quem morre de vergonha, né? Não é nem culpa, mas morre de vergonha, né?
E a flora também de Esaú e Jacó, né, do Machado. Né? Se fôssemos partir para os mapemas de Lacan, né, a gente poderia pensar, né, em associar aí esses elementos aí dos algoritmos. Né? De um lado tem lá os significantes 2, do outro lado, o que é o sujeito barrado. Né? Então, acho que, claro, são coisas que a gente precisa aprofundar. Eu não ia entrar nesse mérito mesmo, mas é só para mostrar para vocês que é possível. Né? E quando a gente participa dessas leituras de Lacan, eles estão mais querendo integrantes que tragam texto literário para discutir do que propriamente narrativa clínica. Então, acho que isso que nos autoriza também a pensar na literatura. Né? Bom, tem um capítulo importante na história da loucura do Foucault, que é a transcendência do delírio, né, para quem se interessar. E aí eu queria encerrar pensando nisso aqui. Né? O que pode ser um romance, então, psicanalítico? É um texto que desenvolve em seu enredo a descrição de problemas emocionais ou de distúrbios psíquicos analisáveis à luz da psicanálise? É um romance que tematiza a psicanálise como objeto de discurso, de crítica? Personagem ou narrador, seja paciente, psicanalista, psiquiatra, um exercício crítico sobre a psicanálise, uma exposição circunstanciada de saberes interditos, um romance que assume uma linguagem própria da psicanálise. Por exemplo, os romances do Luiz Alfredo Garcia Rosa, né, que era um cara originalmente psicanalista, tem uma estante psicanalítica e depois passou a ter uma estante ficcional. E o fato dele dominar essa linguagem e fazer narrativa policial, né? E aquele personagem detetive, o Spinoza, então a gente vê, ou seja, são marcas no texto que a gente vai identificar, não, isso é coisa de psicanalista. Então, a maneira de construção, de lidar lexicalmente com o que usa ali no texto. Né? E aí, vocês, por exemplo, sabem que existem, essa editora Imago sempre foi a editora que publicou, né, as obras do Freud. Né? Então, para esses autores aí, esses seriam romances psicanalíticos, porque seriam relatos de casos verídicos, né, de pacientes e os tratamentos. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a estante toda literária do Garcia Rosa, né, que também a gente perdeu aí no início da pandemia, assim como Rubem Fonseca e tantos outros. Né? E aí a gente finaliza assim, né, de pensar que, para fazer uma teoria do romance psicanalítico, né, uma veiculação muito particular de noções, conceitos, ideias da psicanálise, assim como ideias sobre a psicanálise, constitui um espaço psicanalítico na literatura. Se, de fato, há um romance psicanalítico que se apropria de conteúdos da psicanálise, esses mesmos conteúdos difundidos nessas narrativas difundem valores sobre a psicanálise, independentemente de vertentes da psicanálise, sendo passíveis de apreensão. A difusão de ideias da psicanálise, ideais da psicanálise sobre a psicanálise, que decorre dessas narrativas, participa do que se pode denominar de cultura da psicanálise. O romance O Homem, de Alice Azevedo, é um excelente substrato para a averiguação sobre a histeria e sua signagem. E aí fica a provocação. E eu agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado. Brincadeira. Trabalhos tão diversos, né? Super diferente do que eu vou apresentar agora. E todos ricos. Não precisa, não. Você só me fala se você quiser que eu mande os slides aqui para o pessoal que for. Tá. Oi? É porque eu volto pro cabo aqui, porque eu achei que ela fosse passar os slides aí também, ela porque não faz questão. Eu posso pedir para você?
olhos, eu vou colocar o cabo aqui de novo. Pessoal, pode